Fala galera, beleza? Concurso TRT-19 tá na praça e a gente vai falar sobre a prova discursiva para o cargo de técnico judiciário nível médio, beleza? Aula sucinta, rápida, objetiva. A gente vai ver o que aqui? O que vai ser a prova discursiva? Vamos ver um enunciado, como é que a banca cobra a prova discursiva no estilo redação. Vamos montar uma proposta de resolução de um tema do Instituto, a OCP, para você saber como é que deve estruturar a sua redação. E falar um pouco sobre as estratégias de preparação para discursiva até o dia da prova. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu montei essa aula para que aconteça com você o que aconteceu comigo. Esse aqui é o resultado, tá, do concurso do TST para o cargo de analista judiciário. Tá aqui, ó, Bruno Pinheiro Marques. Tá? Eu fiquei em segundo lugar nesse concurso do TST aqui. Tá? E eu queria destacar com você o seguinte, que a minha nota na objetiva não foi a mais alta. Esse candidato tirou uma nota mais alta, esse tirou uma nota mais alta, esse tirou uma nota mais alta, esse daqui tirou uma nota bem mais alta. Mas eu gabaritei a discursiva, assim como o primeiro colocado no concurso, né? E graças a essa nota alta na discursiva, eu subi várias classificações, ó, para figurar aqui em segundo lugar. Fui convocado para esse concurso, né? Então eu quero que aconteça o que aconteceu comigo, com você. Por isso, eu trouxe algumas estratégias aqui para a gente poder fazer uma boa discursiva nesse concurso do TRT-19, beleza? Se ao longo dessa aula você quiser mandar uma mensagem, você pode mandar lá no @prof.brunomarques, é o meu Instagram, ou no @ do Você Concursado, tá? Também tem o nosso canal Academia Discursivas no Telegram. Aproveito também para destacar que se você estiver procurando um treinamento focado nesse concurso, o link do curso de discursivas para o TRT-19 Técnico Judiciário tá aqui embaixo, beleza? Se você ainda não é aluno e queira conhecer o curso, tá disponível aqui para você. Mas vamos lá, aula sucinta, objetiva para a gente tratar do que é importante, tá? Primeira coisa que é importante é saber a data da prova. Então a prova tá marcada aí para dia 11 de dezembro de 2022. Vão ser aplicadas as provas objetivas e discursivas no mesmo período e vão ser 5 horas de prova. Então o candidato vai ter que gerenciar bem esse tempo, né? Para fazer a objetiva, passar para a folha de rascunho, fazer a discursiva e passar para a folha de rascunho não, passar para a folha definitiva, tanto a objetiva quanto a discursiva, beleza? Então é preciso que você gerencie, principalmente se você nunca fez concurso, né? Porque se você nunca fez concurso, você não sabe quanto tempo você leva para fazer uma prova objetiva, quanto tempo leva para fazer uma prova discursiva, e nessa preparação, para que você consiga gerenciar bem esse tempo, porque 5 horas pode ser muito para alguns candidatos, mas pode ser pouco para outros, é importante que você faça alguns simulados, tá? Então, procure simulados da prova objetiva e faça, junto com esses simulados objetivos, a discursiva, para simular de fato o dia da prova. E aí, marque o tempo, né, para você saber quanto tempo que você leva para fazer cada uma das provas e, se for necessário, estratégias para você poder adequar esse tempo, beleza? A prova discursiva, tá? O edital traz que vai ser uma redação no estilo dissertação, né, para ser respondida de 20 a 30 linhas. A prova vale 10 pontos e a banca exige um mínimo de 6 pontos para que o candidato seja aprovado. Então aqui a gente já tem um primeiro aspecto. A banca fala que vai ser uma dissertação, tá? A dissertação, ela é um gênero textual, tá? Dentro desse gênero textual, você pode utilizar narração, descrição e a dissertação, né, em sentido estrito, que seria o texto dissertativo, tá? E esse texto dissertativo ele pode ser mais argumentativo ou mais expositivo. Então a gente tem aqui, né, a banca que ela traz de forma genérica, então ela pode cobrar aqui tanto uma dissertação expositiva quanto uma dissertação argumentativa, tá? Então ela pode cobrar esses dois modelos. Qual a banca normalmente cobra, tá? Nesse caso aqui, da banca Instituto ACP, é mais comum esse modelo argumentativo, mas você pode usar também traços do expositivo. Em suma, é o seguinte, o argumentativo, ele exige que você traga ali um ponto de vista, né, e faça uma análise crítica sobre aquele ponto de vista, trazendo argumentos para defender aquilo. O expositivo, você traz argumentos para defender uma ideia, que não necessariamente é um ponto de vista, é um assunto polêmico, etc. Então, é algo mais informativo do que argumentativo em si. Porém, para a prova de concurso, expositivo, argumentativo, não se preocupa com isso, tá? Não fica queimando neurônio com isso, não. Não é isso que vai fazer diferença lá no dia do concurso. O importante é você saber estruturar o texto dissertativo em si, que é a dissertação que o examinador traz. O que vai ser cobrado nessa dissertação? Tá? A banca diz o seguinte, ó, que a prova discursiva redação será elaborada a partir de um tema proposto pela banca,
baseado em um ou mais textos ou fragmento de texto, tá? Então a banca vai trazer um enunciado com vários trechos de textos ali, né? E pedir para que o candidato elabore uma dissertação acerca de um tema que ela vai definir. Esse tema, tá? Ele não vai ser direcionado para as matérias de conhecimento específico, tá? Vai ser um tema de interesse geral, um tema voltado para a atualidade. Então ele vai dizer qual é o tema e você vai ter que discorrer sobre aquele tema, tá? O tema não necessariamente tem vinculação com a atividade do órgão, tá? E a gente vai ver que não tem mesmo. Então, não adianta você ficar tentando, vou estudar um tema aqui, que esse tema aqui eu tenho certeza que vai cair. Não existe isso na prova do Instituto OCP, pode cair qualquer coisa. Então, você tem que criar sua base na técnica discursiva, você tem que saber estruturar bem uma dissertação, porque o tema dificilmente você vai acertar, né? Você pode até dar sorte ali de estudar uma matéria que tenha algo ali relativo, mas acertar, ninguém vai acertar, porque não tem como a gente ter acesso à prova, tá? E é importante frisar que não vai cobrar matéria de conhecimento específico. Por quê? Porque no edital, para o cargo de analista, ele traz lá que vai ser um estudo de caso. E no estudo de caso, ele fala de forma específica que vai ser cobrado conhecimento específico. No cargo de técnico, ele não falou nada disso. Então, ele não vai cobrar conhecimento específico. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Como é que a banca vai avaliar a sua redação? Ela traz os critérios de correção em um espelho no edital, tá? Que é composto aqui, ó, por 5 critérios. Atendimento e desenvolvimento do tema, então é você responder aquilo que foi solicitado mesmo, não fugir do tema e tal. Coesão referencial e sequencial, tá? Isso aqui, coesão referencial e sequencial são aquelas que vão estar ali entre os parágrafos, né? Entre os períodos dentro do parágrafo e entre os parágrafos, né? Então você tem aqui um parágrafo, você vai ter elemento coesivo aqui no início, depois você vai ter outro parágrafo aqui, né? E você vai ter aqui um outro elemento coesivo. Então você vai ter elemento coesivo entre os parágrafos, né? Mas dentro do parágrafo você vai ter alguns elementos coesivos também, né? Para poder ligar as orações e os períodos. Então isso é o que a banca considera como intraparágrafos, tá? E coerência, né? Então uma progressão adequada, uma boa articulação, não contradição. Então você não vai trazer argumentos que se contrapõem, né? Depois, atendimento à estrutura textual proposta. Quando a gente fala de estrutura textual proposta, a gente está dizendo introdução, desenvolvimento, tá? E conclusão. Então, essa daqui é a estrutura normalmente aceita aí para a banca. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver montando o nosso texto. Informatividade e argumentação. A banca vai querer saber se você consegue trazer argumentos além daqueles que estão no texto motivador. Porque muita gente, às vezes, lê os textos, né, do enunciado, e copia o que está nos textos ali, com outras palavras, e é só isso, é basicamente uma paráfrase do que já estava lá nos textos motivadores. Aí a banca ela vai avaliar aqui se o candidato tem capacidade de trazer argumentos novos, né, e correlacionar esses argumentos novos com o tema proposto, tá? Então é isso que é avaliado nessa parte de informatividade e argumentação. E por fim, logicamente, um texto dissertativo, né, ele vai avaliar aqui a questão gramatical, então a pontuação, grafia, legibilidade, concordância, regência, essas coisas, tá bom? Cada um desses critérios vale 2 pontos, então ao todo a gente tem aqui 10 pontos para a prova discursiva, beleza? Agora, Bruno, como que a banca vai cobrar, né, a questão? Como é que é o enunciado da Banca Instituto OCP? Para poder te mostrar um enunciado, eu fui lá na ferramenta do Você Concursado, tá? Que chama Biblioteca de Discursivas, tá? Você pode anotar aí. É uma ferramenta só com questões discursivas, tá? Em que o site ele selecionou isso para que o candidato pudesse pesquisar de forma muito mais rápida e muito mais prática. Você não precisa mais ficar entrando lá no site da banca, baixando a prova, vendo se é uma prova do estilo que você queria ou não, enfim, lá você tem como filtrar já. Instituto OCP questões de atualidade. Pronto, já vai aparecer as provas selecionadas para você poder ver como que a banca costuma cobrar isso, beleza? Então eu fui lá, peguei uma prova aqui da Instituto OCP, aplicada em 2018 para a Polícia Militar do Espírito Santo, tá? Por que eu peguei da Polícia Militar do Espírito Santo? É para você ter uma ideia da relação que tem entre o tema e o cargo, e o órgão. Dá uma olhada. A banca, ela trouxe 3 textos motivadores. O primeiro texto falava sobre o WhatsApp e fake news. Depois, o segundo texto falava sobre o WhatsApp e a estabilidade no Brasil. E o terceiro texto falava sobre a alfabetização digital. Beleza? Então, a banca trouxe 3 textos e depois ela vem com a proposta de redação. A proposta de redação, ela vem e faz
um breve comentário sobre o assunto, né? E vem aqui e pede, ó, em que elabore um texto dissertativo argumentativo, ó, um modelo que eu falei que a banca normalmente segue, tá? Em que você evidencie uma proposta de solução que responda a seguinte temática. Temática é o quê? É o nosso tema. Alfabetização digital. Como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira. Aí a banca fala, selecione fatos e argumentos próprios, tá vendo? Informatividade. E do texto de apoio, né? Então você pode utilizar algumas informações do texto de apoio, mas tem que trazer argumentos próprios, argumentos seus, relacionando-os de modo coeso e coerente para construir seu ponto de vista. Ponto de vista é a nossa tese, tá? Que é justamente o coração do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, primeiro, veja que o tema é alfabetização digital, para um concurso da Polícia Militar do Espírito Santo. Tá vendo? Tá vendo que não tem necessariamente relação com a atuação do órgão? Ah, Bruno, mas é importante que a polícia saiba sobre a alfabetização digital, fake news. Eu sei que é, mas não era algo relacionado, por exemplo, à segurança pública, que é o que se espera, né, quando a gente está falando de polícia militar, tá? Então, não necessariamente vai ser um tema voltado para a área trabalhista, por exemplo, né? Apesar de ser um concurso do TRT, tá? E segundo aspecto, a banca ela traz um tema, beleza? E pede para que o candidato elabore um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Massa. Bruno, vamos lá. Começar a montar aqui o que seria o nosso texto, tá? Para montar um texto dissertativo argumentativo, você primeiro vai ter que se atentar à estrutura formal, tá? A estrutura formal é introdução, desenvolvimento e conclusão. Como a Instituto OCP não costuma trazer tópicos, ela só joga o tema ali, beleza? O candidato ele pode adotar aqui duas estratégias de estrutura formal. Tá? Uma estratégia de estrutura formal em que você tenha 3 parágrafos de desenvolvimento e uma estratégia em que você tenha 2 parágrafos de desenvolvimento. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que se você tiver 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai trazer aqui 3 tópicos. Você vai usar 3 argumentos para defender seu ponto de vista. Se você montar aqui 2 parágrafos, você vai ter 2 tópicos, 2 argumentos para defender seu ponto de vista. Aqui você vai ter mais argumentos, né, mas você não vai conseguir desenvolver muito esses argumentos. Aqui você vai ter menos argumentos, mas vai poder desenvolver um pouco mais esses parágrafos, então esses argumentos, beleza? Então são 2 estratégias que você pode utilizar de prova. Qual é que eu acho mais interessante? Normalmente eu acho mais interessante essa daqui, que você faz 2 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque como é uma prova de concurso, você tem pouco tempo, né? Às vezes é melhor você concentrar e fazer 2 parágrafos de desenvolvimento bem feitos, do que você tentar trazer 3 e aí acabar, né, sendo muito superficial na argumentação, não conseguir desenvolver nenhum direito e perder pontos por isso. Então, a estrutura que eu acho mais adequada seria essa com 2 parágrafos de desenvolvimento. Mas ali você vai ter a introdução e a conclusão também. Na introdução e a conclusão, você vai tentar fazer aqui, ó, tá, com no máximo ali 5 linhas, tá? 5, 6 linhas, tá? Por quê? Porque como é um texto dissertativo argumentativo, o que importa, o que é mais importante é justamente a argumentação. E a argumentação está nos parágrafos de desenvolvimento. Então, não faz sentido você ter uma introdução e uma conclusão imensa, porque aí você vai ter parágrafos de desenvolvimento pequenos, ou seja, a argumentação vai ser pequena, tá? Então, 5 a 6 linhas para o parágrafo de introdução e conclusão, limite ali, para quê? Para que você utilize as outras linhas para desenvolver a argumentação mesmo, para os parágrafos de desenvolvimento, beleza? Agora você vai organizar a segunda parte, que é o que a gente chama aqui de estrutura argumentativa, tá? Então, o texto dissertativo, ele tem a estrutura formal e essa estrutura argumentativa. Quando eu falo estrutura argumentativa, essa estrutura, ela não é do texto dissertativo argumentativo, é do texto dissertativo, tá? Então, essa estrutura argumentativa, que é a estrutura de argumentação, ela serve tanto para o texto expositivo quanto para o argumentativo. Nesse caso, a gente tinha um texto dissertativo argumentativo. Então, a gente vai montar, tá, aqui a estrutura, que é o que a gente chama de rascunho eficiente, a estrutura argumentativa. Então, como é que é a estrutura argumentativa? Tá aqui, ó, assunto, tema, tese e tópicos. Veja que eu criei 2 tópicos. Se eu fosse fazer um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento, eu poderia colocar aqui 3 tópicos. Ah, Bruno, poderia colocar 4 tópicos? Poderia, mas a argumentação de cada um dos parágrafos ia ficar ainda menor, né, o que poderia prejudicar
a argumentação do texto, então eu acredito que não seria estrategicamente interessante fazer 4 tópicos num texto desse dissertativo, beleza? Aí agora é só buscar as informações. O assunto é tecnologia ou notícias falsas. O tema é aquele que a gente viu lá, ó, como deve ser trabalhada a alfabetização digital para diminuir os impactos negativos na sociedade brasileira. Tá? Então até aqui está lá no enunciado. Aí vai começar o seu trabalho de raciocínio, de argumentação. Então você vai pegar primeiro e criar a sua tese, o seu ponto de vista, tá? Que é o que a banca espera de você, que ela colocou lá no enunciado, que é o coração do texto dissertativo argumentativo. Então é você trazer o seu ponto de vista. No caso dessa prova, como o tema veio em formato de questão, fica mais fácil. Por quê? Porque o ponto de vista é justamente a resposta direta àquilo que está lá no tema. Então, qual foi a resposta que eu trouxe aqui, ó? Eu disse que a alfabetização digital deve ser trabalhada de forma conjunta e urgente para reduzir os impactos sociais negativos das fake news. Então, é uma afirmação sobre o tema que, nesse caso, responde. Então, como que deve ser trabalhada? Deve ser trabalhada de forma conjunta e urgente. Ah, Bruno, mas você não deu detalhe. Eu sei. O detalhe eu vou colocar na minha argumentação. Essa daqui é a minha tese. Beleza? Show? Então, a tese é uma afirmação sobre o tema. É um ponto de vista que você vai defender sobre um tema. Poderiam ter outras formas de se trabalhar isso, né? A pessoa podia sugerir outra coisa aqui, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tem que ser trabalhado dessa forma. E aí você vai fazer o seu texto. Aí depois você vai criar os tópicos. Os tópicos são argumentos que você vai utilizar para poder defender essa tese. A lógica dos tópicos é essa. Você vai defender a tese, beleza? Só que para ser estratégico e não fugir do tema, o que eu vou fazer? Eu vou montar esses tópicos pegando pontos importantes do meu tema. Tá? Então, o meu tema está aqui. Ó. Como deve ser trabalhada a alfabetização digital para diminuir os impactos negativos? Opa, se eu vou falar de como trabalhar isso, primeiro eu tenho que saber quais são os impactos negativos. Então, eu crio um tópico que vai ser os impactos negativos das fake news. Primeiro eu vou falar, então, sobre os impactos negativos das fake news. E aí, depois eu vou falar sobre formas de se trabalhar conjuntamente a alfabetização digital, envolvendo família, sociedade, Estado e indivíduo. Tá? Esse Estado aqui vem com letra maiúscula porque se refere à nação. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, como que deve ser trabalhada a alfabetização digital? Aí eu trago aqui vários vieses, ó. Como que deve ser trabalhado pela família, como que deve ser trabalhado pela sociedade, como deve ser trabalhado pelo Estado, como deve ser trabalhado pelo indivíduo. É isso que eu vou defender. Por isso que é de forma conjunta, ó. Tá? Então, veja que a criação dos tópicos também tem que ser feita de forma estratégica. Eu tenho que pegar as palavras-chave ali do tema e depois desenvolver essas palavras-chave em parágrafos de desenvolvimento, para não fugir do que a banca pediu. Então, esse é o rascunho eficiente. Dentro desse rascunho, logicamente, eu vou vir aqui no tópico 1. O que eu vou utilizar para poder preencher esse tópico 1? Aí, nossa técnica, a gente tem lá o tópico frasal. Como é que vai ser o meu tópico frasal? Vai ser direto? Vou trazer alguma informação conceitual? Enfim. Aí, eu vou trazer aqui meu argumento principal. Dentro do argumento principal, eu vou trazer meu recurso de autoridade. Depois, meu argumento, né, que pode vir aqui vários. Quais são os impactos negativos? Impacto 1, 2, 3. Eu vou elencar essas informações. Aqui é a mesma coisa, tópico frasal, qual vai ser o tópico frasal que eu vou utilizar, depois o argumento principal, qual vai ser o recurso de autoridade que eu vou utilizar, né? Aí aqui eu vou ter que trazer aqui vários aspectos, né? Porque eu já defini no tópico o que eu ia falar, que era família, sociedade, Estado e indivíduo. Aí eu vou listar aqui formas de se trabalhar a alfabetização digital dentro de cada uma dessas áreas. Isso tudo de forma ali só palavras-chave. Eu não vou escrever um texto, eu vou trazer palavras-chave. Finalizei esse rascunho, aí eu vou montar o meu texto. E aí eu vou encaixar essas informações que estão aqui, que eu selecionei, na estrutura formal que a gente tratou lá, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha que legal, agora é hora de montar o quebra-cabeça. Então eu tenho aqui o rascunho eficiente, aí eu vou montar o texto. Ó, o texto eu tenho aqui, ó, introdução, tá? Desenvolvimento do tópico 1, desenvolvimento do tópico 2, e conclusão. Olha que massa, tá? Então aqui eu tenho aquela estrutura formal, beleza? Agora eu vou encaixar as informações, ó. Assunto. Ao refletir sobre os impactos das notícias falsas na sociedade. Então coloquei o assunto aqui na minha introdução. Defende-se que vai ser minha tese, o meu ponto de vista. Então eu pego a minha tese e jogo aqui na minha introdução.
Para aprofundar, vale destacar, aí eu vou trazer a relação dos meus tópicos, ó. Os impactos negativos das notícias falsas e as formas de coibi-las, beleza? Então, eu trago as informações aqui no meu parágrafo de introdução, no meu sumário, eu mostrei para a banca o que eu vou tratar no meu texto. Agora, eu venho e primeiro retomo, tá? O meu tópico 1, no desenvolvimento, ó. Inicialmente, um dos principais riscos advindos do avanço tecnológico é a disseminação de notícias falsas. Eu vou trazer aqui minha resposta. Aí, normalmente, eu uso recurso de autoridade, ó. Estudiosos e órgãos de segurança, então, meu recurso de autoridade. Aí, eu vou trazer aqui meu argumento principal, tá? Sempre que eu finalizei um período, eu vou colocar um elemento coesivo, tá? Beleza. Botei aqui, estava falando sobre alfabetização digital, então esse aqui é o meu elemento coesivo do parágrafo anterior. Aí eu vou trazer aqui meu tópico 2, no tópico frasal. Ó, a alfabetização tem o objetivo de incluir digitalmente todos aqueles que utilizam ferramentas digitais e conscientizá-los quanto aos seus usos, a fim de que possam se proteger de fraudes e outros crimes, como as fake news. No entanto, para a alfabetização ser efetiva, é necessária a atuação da família, da sociedade, do Estado e do próprio indivíduo. Aí eu vou falar sobre a família, sobre a sociedade, sobre o Estado e sobre cada um dos indivíduos. Então esse aqui, ó, é o meu tópico 2. Gente, tá vendo que é um quebra-cabeça? Tá? Eu não tô pedindo pra você ler cada ponto aqui, não. Isso aqui você pode até ver lá na biblioteca discursivas ou no nosso treinamento, no curso. Mas é só para você entender a lógica, é um quebra-cabeça. Você vai pegar as informações e encaixar dentro do texto, observando algumas regrinhas, tá? Beleza? E aí depois, terminou aqui o parágrafo de desenvolvimento, aí eu venho para minha conclusão, aí eu jogo aqui um elemento conclusivo, ó, desse modo, aí eu vou vir e retomar minha tese. A alfabetização é realmente necessária para combater as fake news e garantir a segurança da informação, reforcei meu ponto de vista. E aí depois eu venho aqui com a proposta de intervenção ou uma proposta de solução, beleza? Para finalizar o meu texto dissertativo. Então essa é a estrutura do texto, né? Mesclando ali estrutura formal com estrutura argumentativa. É uma técnica, tá? Tem outras formas de escrever o texto dissertativo? Tem. Mas essa foi a técnica que eu montei para poder fazer com que você escreva o texto de forma mais rápida, porque é o que a gente precisa no dia do concurso, né? Ganhar rapidez e aumentar as chances de acertar a nota. Então, qual é a estratégia que eu aconselho você a utilizar no dia do seu concurso? Nessa preparação, né, para o seu concurso. Primeiro, você vai ter que aprender a técnica discursiva, tá? Então, você vai aprender o que é um texto dissertativo, a estrutura formal e a estrutura argumentativa. Depois que você aprender essa parte lógica do texto, aí você vai ver modelos de parágrafo de introdução, modelo de parágrafo de desenvolvimento e modelos de parágrafo de conclusão. Inclusive, no nosso curso, a gente tem o que a gente chama de modelo Coringa, tá? Que é um modelo aí para você poder começar a treinar, né? Só para você entender a estrutura. Depois que você começa a treinar com o modelo, aí você joga o modelo Coringa de lado e aí começa a fazer o seu próprio texto, o seu próprio modelo de prova, mostrar a sua cara ali naquele texto, beleza? Então, essa é a estratégia. Então, aprende primeiro a fazer o texto dissertativo, vê a teoria. E faça isso antes de começar a treinar, tá? De preferência. Por quê? Porque se você começa a treinar antes de ver a teoria, você começa a criar alguns vícios de escrita. E esses vícios, às vezes, são mais difíceis de tirar do que se você começasse treinando, vendo primeiro a teoria e depois indo para o treinamento, tá bom? Então, depois que você viu toda a teoria, aí você vai começar a praticar, tá? O ideal é que você faça aí, no mínimo, 3 questões até o dia da prova. Então, você vai fazer uma redação, manda para correção, recebe o feedback, faz outra redação, manda para correção, recebe o feedback e faz outra redação, manda para correção e recebe o feedback. É importante que você receba o feedback antes de fazer a redação seguinte, tá? Por quê? Porque se você fizer uma outra redação sem o feedback, ou seja, sem a correção, é provável que a outra redação venha com os mesmos erros, né? Porque você não sabia que estava errando. Então é importante que primeiro você receba o feedback, veja o que você estava errando, aí sim, no próximo texto você tenta melhorar aqueles pontos. E aí sim, você vai estar evoluindo, aí sim, essa prática ela vai ser efetiva. Beleza? E se você quiser um treinamento já focado, né, nesse concurso do TRT-19 para o cargo de técnico judiciário, né, com teoria discursiva bem objetiva e sucinta, explicando essas regrinhas que eu te passei nessa aula, mais temas para poder praticar já nos moldes do Instituto AOCP, tá? Cobrando atualidade.
Então já tem os temas selecionados. Correções individualizadas, usando o espelho do Instituto AOCP, tá? E propostas de resolução desses temas. Então, esse modelinho que eu te trouxe ali, colorido, você tem para todos os temas, tá? Para você poder ver como que eu aplico a técnica na questão que você está ali praticando, tá? Se você quiser tudo isso, né, a um preço acessível, né, e eu te convido, então, para participar do nosso curso, né, o curso focado aí no TRT-19, conhecer um pouco mais sobre ele, se você ainda não for aluno, né, porque se você já for aluno, você já conhece o curso, já pode pular para a próxima aula, né, porque aqui é para quem ainda vai ser aluno do Você Concursado. Então, tudo isso está disponível a um preço acessível. O link está aqui abaixo, né? Então, você só clicar lá, ver os detalhes. Lá você consegue ver quais são os módulos que já estão prontos, quais são os temas disponibilizados. A gente libera tema toda semana. Até o dia do concurso vai ter um tema novo ali toda semana para poder praticar. Né, você tem o Tira Dúvidas, né? Então você pode usar várias ferramentas para poder tirar dúvidas, tanto quanto a teoria, quanto a correção, enfim. Então, assim, é um curso bem focado para a discursiva, tá? É um curso bem focado mesmo e que tem conseguido fazer com que várias pessoas consigam a aprovação. Então, é por isso que eu quero que você faça parte também, né? Então, entra lá, conhece, vai fazer parte da equipe do Você Concursado, que a gente acredita que a discursiva, assim como aconteceu comigo, ela tem a capacidade de fazer você ganhar várias classificações no concurso, tá? E concurso a gente sabe que é feito em detalhe. E muitas vezes esse detalhe está na discursiva, tá? E por quê? Porque a maioria das pessoas não estuda para discursiva, tá? A maioria dos candidatos não estuda. Então, se você estuda para discursiva, tem uma técnica, sua discursiva vai se destacar, você vai conseguir uma nota mais alta, e com isso, na hora de somar com o objetivo, a sua classificação vai lá para cima, tá? Então, vale a pena se preparar para a discursiva. Se você tiver com alguma dúvida, né, você pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, no Instagram do Você Concursado, ou lá no nosso canal, na Academia de Discursiva, beleza? Forte abraço, bons estudos, e te vejo lá no nosso treinamento.